A obsessão pelo crescimento a qualquer custo levou a China a um modelo econômico que hoje está literalmente desmoronando. Quando o consumo interno não acompanha o crescimento do PIB, a saída encontrada pelo Partido Comunista Chinês foi justamente inflar artificialmente a economia por meio da construção em massa. E o resultado disso foi a criação de mais de 50 cidades fantasmas espalhadas pelo território chinês. Segundo a China Beige Book, milhões de unidades habitacionais foram construídas e continuam até hoje totalmente vazias. A própria mídia estatal chinesa já reconheceu que pelo menos 20% de todos os apartamentos construídos nas últimas 2 décadas nunca foram ocupados. São cidades e prédios erguidos no meio do nada, com infraestrutura completa, mas sem nenhuma pessoa morando lá. É um modelo de capitalismo forçado por um Estado comunista, só que não dá para sustentar um país apenas com guindastes e concretos. As maiores construtoras da China estão quebrando uma a uma. A Evergrande é o símbolo desse colapso da construção chinesa, que acumulava uma dívida de mais de 300 bilhões de dólares antes de declarar falência. A Country Garden, que era tido como uma das companhias mais seguras da China, entrou pelo mesmo caminho. E os números não mentem. O setor imobiliário chinês, que representa cerca de 30% do PIB do país, está simplesmente ruindo por dentro. Ou seja, o PIB só cresce no papel. Por quê? Porque constrói, depois demole, constrói e demole. E esses ativos, eles não resolvem os problemas reais da população. Por quê? Porque falta o principal, falta o consumo. Agora pensa comigo, na China o crescimento virou um número, uma meta a ser cumprida a qualquer custo. Xi Jinping promete um crescimento de 5% ao ano. Mas como é que cresce 5% ao ano? Se as pessoas não consomem, as empresas estão afundadas em dívidas. E agora, principalmente, o mundo inteiro está se levantando contra a China. A resposta é simples, a China continua simplesmente construindo prédio, estrada, ponte, túnel. Cara, pode não ter ninguém para morar lá, mas isso faz o PIB subir. Isso é uma ilusão de crescimento. Só que agora as empreiteiras estão quebrando uma após outras e as moradias estão vazias. Os governos locais estão atolados em dívidas. Isso é o retrato de um colapso adiado por obras que não geram prosperidade real. E esse grande problema vai para além da construção civil chinesa. Na maior parte do mundo, a economia gira com base no consumo das famílias. Isso é fundamental. Nos Estados Unidos, por exemplo, 68% do PIB vem da população comprando, investindo, gerando riquezas, circulando o dinheiro. Na Europa, esse número gira em torno de 52%. No Japão, 56%. Mais. Na China, apenas 38% do PIB vem do consumo das famílias. E isso não é por acaso. O povo chinês não gasta porque não pode. Na realidade, eles gostariam de gastar, consumir, investir, mas o chinês médio não tem onde aplicar o seu dinheiro com segurança. A maioria das grandes empresas pertence ao Partido Comunista, como, por exemplo, bancos, petrolíferas, siderúrgicas e empreiteiras. Essas empresas são estatais e os cidadãos comuns não podem se tornar sócio dela, é proibido. Na prática, significa o seguinte: o povo não participa da criação de riqueza, não há mercado de ações funcional, nem planos de aposentadoria baseados em fundos como existe nos Estados Unidos, o 401k, que é um tipo de previdência corporativa. Isso não existe na China. O investimento em ativos privados é totalmente desestimulado na China quando não é proibido. E o resultado? O chinês guarda literalmente o seu dinheiro embaixo do colchão ou em contas bancárias sem nenhum tipo de rendimento real como forma de proteção. E ainda tem mais. Com um sistema de saúde precário, aposentadoria incerta e o peso da política do filho único, aonde um único filho sustenta 2 pais e 4 avós, a única saída para milhões de famílias é poupar desesperadamente. Estima-se que mais de 17% da renda média anual seja reservado apenas para cobrir custos catastróficos com saúde. E esse medo coletivo trava o consumo. E sem consumo interno, o país não consegue crescer de forma saudável. Não adianta ter 2 bilhões de pessoas. Se não tem consumo, não tem crescimento. E enquanto o chinês ele guarda o pouco que tem por medo do futuro, por conta
da estrutura econômica do país, por conta de quem está tocando a China nesse momento, que é uma economia extremamente fechada e quem ganha muito dinheiro é o governo, o americano, ele faz exatamente o contrário. Ele investe no automático, ele investe todos os meses. Não é porque ele é o mais corajoso também, é porque ele tem estrutura para isso. Nos Estados Unidos, quase tudo está conectado com o efeito que os economistas chamam de efeito riqueza. A lógica é muito simples. Quanto mais você sente que tem, mais você se sente seguro para gastar. E o americano sente que tem porque ele vê o dinheiro dele investido nas maiores empresas do mundo. Isso alimenta um ciclo poderoso. A população consome, as empresas crescem e os lucros se multiplicam. E a grande beleza disso tudo é que parte desse lucro volta para o bolso do povo em forma de dividendo, em forma de valorização, em forma de aposentadoria. Esse é o verdadeiro capitalismo, não o capitalismo do compadre, dos acordos políticos que acontece aqui no Brasil. Também não o capitalismo de Estado que acontece na China, que concentra toda a riqueza na mão do Partido Comunista. E agora você está entendendo que é por isso que o governo chinês depende desesperadamente das exportações. E é exatamente aqui que entra o grande choque da geopolítica comercial global. Por quê? Porque o mundo está neste momento dizendo não aos produtos chineses. E agora, diante de uma população que não consome, o Partido Comunista Chinês apostou tudo nas exportações. Foi essa estratégia que impulsionou o crescimento da China das últimas 2 décadas. Mas esse ciclo está se esgotando. Os Estados Unidos impuseram tarifas pesadas sobre os produtos chineses e não estão sozinhos nessa. A Índia também acabou de elevar os impostos sobre os brinquedos, painéis solares e celulares chineses. A Europa está investigando subsídios ilegais de empresas chinesas, a indústria alemã está pressionando por protecionismo e até países africanos começaram a rever acordos com Pequim. E o que está acontecendo agora é um cerco global. A China, o mundo percebeu que a China não quer jogar o mesmo jogo. Ela quer vender, mas não quer comprar. Ela quer ganhar dinheiro, mas não quer dividir essa riqueza com o povo, muito menos com seus parceiros comerciais. E o resultado? A confiança está evaporando. As empresas estão saindo fora da China nesse momento. E os investimentos estão indo para os outros países, como México, Vietnã, Canadá, Índia. E os Estados Unidos também estão criando incentivos para reindustrializar setores estratégicos da sua economia, como chips, carros elétricos, energia e defesa. Enquanto isso, o Brasil segue totalmente dependente das exportações de commodities para a China, sem desenvolver uma estratégia nacional sólida para atrair essas indústrias que estão fugindo de lá. Se não acordarmos, a gente vai desperdiçar uma das maiores oportunidades de reposicionar o Brasil na nova economia global. Bom, agora me escuta com bastante atenção. O modelo econômico chinês, ele está falhando diante dos nossos olhos, como você pode perceber nos noticiários, nas informações que a gente tem trazido aqui no nosso canal também. A China foi um país que cresceu absurdamente nas últimas 2 décadas, criando cidades fantasmas, sufocando o seu povo, desvalorizando a sua moeda estrategicamente para que eles conseguissem desenvolver produtos baratos e imbatíveis no mundo inteiro. Um país onde o crescimento econômico nunca se traduziu em prosperidade de verdade para sua população, minando a liberdade individual dos seus cidadãos. E o que está acontecendo agora, a gente vê os Estados Unidos com uma estratégia extremamente arriscada, também desesperada para tentar resgatar a sua base industrial. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: e o Brasil, hein? Aonde o Brasil vai ser realocado nesse jogo? Ou ele vai continuar sendo o que ele sempre foi, uma colônia, agora uma colônia do século XXI, que apenas produz produtos commodities? Ou a gente vai se posicionar para ser um país onde vai receber as indústrias que estão saindo da China e de outros países para se alocar aqui no Brasil e trazer riqueza e prosperidade para a nossa população? O mundo está em transformação e quem se posicionar exatamente agora vai colher bons frutos para os próximos 10, 20 anos, você pode ter certeza disso. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários
Deixa o seu comentário aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Se o Brasil deveria estar atacando os Estados Unidos, ou atacando a China, ou então se reposicionando como um lugar para aproveitar a oportunidade dessa guerra comercial que está acontecendo no mundo nesse momento. Então deixa o seu comentário para dar corpo aqui para nossa conversa. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.